Olá, tudo bem? Aluno de Teologia da ICDT. Vamos agora para o PDF, a página de número 30 da nossa apostila. Estaremos estudando até a página de número 41. Então vamos para a nossa avaliação e você encerra o terceiro módulo e vamos para o quarto módulo de Teologia. São 10 módulos ao todo de curso. Bom, página 30 nós vamos ter ali a discursiva sobre o autodomínio, ou chamado de domínio próprio. Eu quero que você se atente em Gálatas 5, 19 a 22, vai falar que um dos frutos do Espírito Santo se chama domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É nós sermos dominados pelo Espírito Santo de Deus em razão de nossas emoções. Os famosos gatilhos da mente, segundo alega aí a psicologia, esses gatilhos da mente nos levam a uma reação rápida de resposta devido à nossa ira ou à nossa chateação, ou ao nosso desânimo da situação momentânea. E aí então o domínio próprio, que é o domínio do Espírito, faz você repensar na atitude que você ia manifestar naquele momento do ato. Tanto para ira, quanto para fúria, quanto para uma decisão talvez duvidosa, ou que possa colocar em xeque aquilo que você está para decidir. O autodomínio é o controle do Espírito Santo nas suas emoções. O Espírito habita no seu espírito. O Espírito Santo habita no seu espírito, enquanto as naturezas carnais habitam na sua alma. Pense quem for mais forte. Então, o autodomínio é o controle do Espírito Santo sobre você. Por isso que Efésios 4, 27, ali na página 30 do PDF de Batalha Espiritual, vai dizer: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É eu dar vazão, eu dar área, dar brecha para que o diabo entre em mim como libertador e possa agir através de mim. Hoje nós encontramos líderes, pastores em igrejas, famílias, que dão ouvido à voz de Satanás, as famosas setas que nós chamamos, que entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, e essas ações em nós são precursoras para trazer derrota, desânimo, fracasso na vida de outras pessoas. Olha que pesado isso. Então nós não podemos dar lugar ao diabo, e sim ser dominado pelo Espírito Santo. Temos que ser dominados pelo Espírito Santo para não cometermos iras, revoltas e as famosas paixões da alma. Isso tudo é autodomínio do Espírito Santo. E como nós vencemos isso? Através da oração e também da palavra de Deus. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia o meu caminho. Pela palavra você vence os seus famosos pontos fracos. Quando nós não temos vigilância na nossa vida, nós caímos em alguns pontos fracos. Eu quero dar um exemplo para você aqui de ministério hoje, de alguns libertadores que acabam fracassando na questão do domínio próprio. Tive a oportunidade de conhecer alguns pastores que foram ungidos mais cedo. Os pastores que foram ungidos aí com 17 anos de idade, pastor, jovens, e caíram em tentação, abandonaram o ministério, porque foram ungidos de uma forma errada. Não se unge ninguém jovem como pastor sem estar casado, sem estar com casamento solidificado. O ministério reconhecido mesmo para um pastor deve ser por volta dos seus 25 a 30 anos de idade, onde ali o jovem já está com mais uma maturidade. Certo seria nós ungirmos pastores acima de 30 anos de idade. É uma idade considerável, uma idade madura, né? Então, erroneamente, algumas igrejas, pela pressa da demanda que se há, ungem aí pessoas jovens a pastores com 17, 18 anos de idade e depois essas pessoas acabam se aventurando pelas paixões da alma. Por quê? Porque não sabem o que é o domínio próprio e dão lugar ao diabo, né? Então, nós temos que entender que aonde não entra a vigilância do libertador, de quem trabalha com libertação, de um obreiro, de um líder, onde não entra a vigilância, realmente entra as paixões da alma, que levarão o tal à queda. Aí está na página 30, além de falarmos aqui de vigilância, de autodomínio do Espírito Santo, temos que entender também sobre a armadura de Deus.
A Bíblia é clara em dizer para nós que nós estamos em uma batalha diária. Então, pessoal, quando nós vestimos a armadura de Deus, nós estamos colocando prudência em nossa mente. Bom, a armadura de Efésios, capítulo 6, versículo 10, foi deixada por Paulo quando ele começa a estudar o sistema romano dos soldados. E ele vê que a armadura de Deus também era precisa ao cristão. Então, computando as horas do sistema antigo judaico, nós diríamos que o dia começa lá às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, às 18 horas. No calendário de Roma, não. O dia começa-se ali por volta das 7 horas da manhã e termina por volta ali da meia-noite, né? Então, nós calculamos que todo libertador, toda pessoa que trabalha com libertação na batalha espiritual, os pastores obreiros devem toda manhã em oração colocar a armadura de Deus antes de trabalhar. Pedir, Senhor, me veste com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o calçado do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito. Revestindo da armadura de Deus pela manhã, você vai vencer as setas do maligno. Muitas vezes eu já recebi palavras de afronta, já recebi em que eu senti como se aquilo fosse uma poeira que batesse em mim um vento e saísse. Até a gente brinca e diz assim no pejorativo, bateu na armadura e caiu, não entrou. Tal seta, tal palavra, tal situação. Porque o primeiro ataque do inimigo é nas suas emoções. E aí ele vai usar situações fragilizadas e você não curados para te atacar. Então a armadura de Deus, o capacete reveste teu pensamento nas suas atitudes, nas suas impulsões de resposta rápida, né? Te faz ser justificado pelo Senhor também. A armadura de Deus já teve situações em que eu precisei ser justificado pelo Senhor de coisas que eu fui acusado de que eu não fiz. Então Deus usa alguma coisa para mostrar para alguém, para as pessoas que você está isento, está munido daquela situação que você não tem culpa. Tudo isso vem através da armadura de Deus. E quando a gente não ora a armadura de Deus, a gente se machuca, a gente se desvia, fica fraco na fé. São poucas as pessoas que ainda oram a armadura de Deus. Então você, com o alto domínio de Deus, entendendo a palavra de Deus sobre a sua vida na vigilância, você precisa vestir a armadura de Deus, ok? Vamos agora para a página 31 do nosso PDF. Vamos lá, pessoal. Quem são os nossos inimigos? A Bíblia é clara em dizer para nós, em Mateus 5,44, o seguinte: orem por aqueles que vos perseguem e abençoem aquele que vos maldizem. Olha só, a Bíblia diz que o libertador, ele precisa liberar perdão constantemente no seu coração. Então, quando nós encontramos um líder, um obreiro, um líder de célula, um pastor adjunto, ferido ou magoado com outras pessoas, aquele ministério não cresce, aquela célula não se desenvolve, porque a pessoa está magoada com a outra pessoa, né? Então, tanto o pai de família como o obreiro, líder, ele precisa liberar perdão no seu coração e orar por aqueles que perseguem ele. É difícil isso, mas é bíblico. Então, o diabo, ele não é expulso da vida de pessoas. A pessoa não tem autoridade para repreendê-lo se houver mágoas no coração e sentimentos de ira, de competitividade. Então, tudo isso atrasa, deixa o céu interrompido, né? Deixa o céu ali, como a gente chama de céu de bronze sobre a vida da pessoa. Bom, 2 Reis 6, 17 e 18, nós vamos ver ali o inimigo invisível, né? Muitos não acreditam na batalha, muitos acreditam que os pastores ficam espiritualizando mensagens, a Bíblia, né? Engana-se de passagem quem acha que nós espiritualizamos tudo. O mundo espiritual existe e é bem claro. Quando nós vemos a passagem de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17 e 18, Eliseu está sendo cercado pelo exército arameu, um dos piores exércitos ali do Oriente Médio. E Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos do moço, do servo dele de Geazi, para que veja. Eliseu olhou e viu os carros e cavaleiros, os arcanjos do Senhor ali protegendo Eliseu. Então, o inimigo, muitas vezes, ele é invisível, você não vê. Você sente ele, sente as pressões, mas essa guerra é uma guerra invisível. Nós lutamos ela vestindo a armadura de Deus, clamando o sangue de Jesus
e tomando cuidado, nos revestindo contra as ciladas do inimigo, porque a luta e o inimigo dessa batalha é invisível, tá? Pessoal, temos tempo de paz na guerra? Temos, né? Temos tempo de paz. Quando aqueles dias estão menos, você sente às vezes um dia mais calmo, um dia mais tranquilo, né? Existe tempos de paz, mas nós cristãos, mesmo em tempo de paz, temos que continuar vestindo a armadura de Deus, pedindo o revestimento do Espírito Santo. Não podemos relaxar na batalha. E sabe por que muitos cristãos perdem a batalha? Caem no erro, caem em pecado, porque cometem aquilo que está escrito lá em Hebreus 10:38. Hebreus 10:38, Deus diz o seguinte: se o meu justo retroceder, a minha alma não se alegrará dele. Deus não se alegra em quem retrocede na batalha. Então, quem é um libertador, quem é um intercessor, precisa desenvolver o seu ministério, precisa cuidar com a sua santificação diária, tomar cuidado que fala. Hoje eu vejo muito crente dentro da igreja ainda falando palavrão, xingando, né, brincando com as coisas de Deus. Então precisa tomar cuidado com a santificação e estar completo da revelação de Deus, que isso vem através da oração dele. Deus fala com ele, com ela, e cuidar ali das suas emoções, né? No 32 ainda, pessoal, nós vamos ver que nós vivemos num mundo como ovelhas no meio de lobos. Satanás usa pessoas como silenciadores, né? Elas não avisam a hora que vão atacar, elas não avisam a hora que vão te falar alguma coisa que te desanime. Isso faz parte da batalha espiritual. E qual é um sinal de um lobo? O lobo ataca as vítimas ou a presa fraca e indefesa. Então, o cristão que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, né? Que não vigia, será uma presa fácil para o diabo tirar da igreja através de citações. E o diabo comete a tal da mentira na mente do ser humano, né? Então, muitas das vezes também, alguns sinais de termos a presença de Satanás usando pessoas ao nosso redor, né? É quando estamos fracos e indefesos e rapidamente somos tirados da presença de Deus por situações de influências ou de amizades, porque nós não oramos, não jejuamos, não perguntamos para Deus com quem deveríamos andar durante o tempo de paz ou durante o tempo de guerra. Bom, página 33 e 34 ainda vai falar sobre uma guerra ofensiva e uma guerra defensiva. Bom, a palavra ofensiva significa ataque rápido. A palavra defensiva significa defender o meu território. Não avançar, mas reconhecer que eu preciso defender. Bom, pessoal, qual é um ataque ofensivo do cristão? Qual é o ataque de defensiva? Bom, o ataque ofensivo aqui, por exemplo, é eu fazer um ato profético, eu sair para fora da igreja ou para fora da minha casa. O ataque ofensivo, e eu vou perguntar na prova isso, o que é o ataque ofensivo? É eu sair na guerra espiritual, fazer uma oração profética na cidade, eu quebrar uma obra de macumbaria, eu jogar óleo nas esquinas, consagrar ruas e pontos e lugares acessíveis, né? Então isso é o ataque ofensivo, né? Eu fazer uma marcha profética, a marcha de Jesus, é um ataque ofensivo. E qual é o ataque defensivo? Eu abrir então um ataque defensivo, eu abrir um período de tempo de oração, um período de tempo de jejum, chamar os intercessores da minha igreja para orar dentro da igreja, né? O ataque defensivo, ele não sai para fora, ele não é visível como um ato profético. O ataque defensivo simplesmente vai guardar o meu território. Por exemplo, se eu tenho uma casa sem muros e eu tenho um galinheiro e eu sei que toda noite vem uma raposa, vem um cachorro, vem um gato para entrar na minha casa, e eu apenas estou dentro da casa observando pela janela, mas não faço nada, não piso lá fora, não cerco o muro da casa, e estou apenas o quê? Realizando um ataque defensivo. Se chegar perto, eu grito, eu abro a janela. Mas quando eu faço um ataque ofensivo, eu vou lá fora, eu construo um muro, eu coloco cercas. Então, essa é a diferença. Defesa para dentro, ofensivo para fora, invisível, tá? Pessoal, temos que tomar cuidado, porque nesses tipos de ataque ofensivo, nós não podemos realizar nada que vai expor as outras religiões, as outras crenças, porque isso na Constituição da Lei de 88 do Brasil dá crime, é prisão se você ofender alguma igreja diferente da tua, alguma outra religião afrodescendente ou europeia, como a Umbanda. Então,
toma cuidado como você vai fazer essa guerra, esse ato profético aí, ok? Jesus diz em Mateus 16, 18 que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Jesus também diz em Mateus 16, 19 que a chave do reino dos céus é dado à igreja. Então tudo que a igreja ora, que a igreja intercede, ela traz o reino do céu para a vida da família, das pessoas que estão dentro dela e para a nação onde a igreja está. Aonde está uma igreja sadia, em santificação, desde o altar da liderança, ali está um portal do reino do céu naquele local, né? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 adiante, vai dizer para nós sobre algumas armas que nós temos. Vai dizer que as nossas armas são poderosas para desfazer alguns ataques espirituais. Então, qual é a arma que o cristão tem? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a oração, o jejum e a palavra de Deus são armas principais para destruir todo o sofisma que nós chamamos de autoconhecimento, ou conhecimento filosófico que pregue contra o conhecimento de Deus, tá, pessoal? Lembrando aqui que nós chamamos de tripé da igreja: jejum, palavra e oração. Independente de cursos que você faça, de batalha espiritual, de nomes que nós possamos constituir, como guerra ofensiva, guerra defensiva e qualquer outras ferramentas afora aí, o tripé da igreja, quando alguém te perguntar, é palavra, jejum e oração. Uma igreja tendo uma ótima palavra, uma igreja tendo, né, dentro da palavra você pode colocar muitos leques de discipulados, de células. A igreja tendo um grande período de oração e a igreja jejuando, nós vamos ter aí um povo sadio e lavado pelo sangue de Jesus, uma igreja muito grande, porque esse é o tripé da batalha espiritual: jejum, palavra e oração, ok? Bom, na página 34, né? O que significa Satanás? A palavra Satanás no hebraico significa adversário, tá? Pessoal, não existe o nome Lúcifer. Lúcifer é o nome em latim, na tradução da Bíblia chamada Vulgata Latina, aonde em Isaías é traduzida a palavra estrela d'alva. Ali Jerônimo traduziu como a estrela da luz, a palavra Lúcifer em latim. Então, no hebraico original não existe a palavra Lúcifer. Lúcifer é um nome bonito até nos dias de hoje, né? Aquele que porta a luz. Então, toma cuidado com essas filosofias do mundo, né? Dos seriados aí de televisão. Não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, é algo inventado. A palavra verdadeira de Satanás é apenas Satanás, o adversário, né? Não é considerado, ou a Bíblia também o chama de Belial, né? Mas não o chama de Lúcifer. Esse nome é um erro teológico, porque não existe nas Sagradas Escrituras, tá? A história de Satanás você vai encontrar ali em Isaías capítulo 14, em Ezequiel 28 também, dizendo que ele andava, né? Andava nas pedras afogueadas, no monte de Deus. Então, Satanás, ele era um querubim ungido. Querubim é aquele que faz a guarda, ele era o querubim ungido para guardar ali o templo de adoração ao Senhor, até que foi se achado nele iniquidade, queria ser igual e maior que Deus. Então, quando uma pessoa dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, ela está com pensamento de orgulho, superioridade, ser melhor e maior que os outros, tanto dentro da igreja como lá fora, isso é síndrome de Satanás. A pessoa já está com síndrome aí de rebelião contra a igreja, contra o pastor ou contra o trabalho onde ela está. Você quer ver essas pessoas que trabalham no trabalho secular e começam a reclamar do chefe, ver defeito no chefe? De fato, as pessoas vão ver defeito em qualquer outras pessoas, né? Vão ver pontos que precisam ser ajustados. Mas a partir do momento que eu começo a falar mal do chefe, daquele que me paga, daquele que, né, ou começo a falar mal do meu superior ali no trabalho, na igreja, então o que acontece? Eu já estou ali com a síndrome de rebelião, com a síndrome de Lúcifer. Então o problema de Lúcifer, né? Satanás foi ter tentado se rebeliar contra Deus, tá? A história de Satanás encontra-se ali em Ezequiel 28 e em Isaías 14. Muitas igrejas, infelizmente, de uma forma errada, ainda duvidam nos dias de hoje da existência ou da presença de Satanás, né? São poucas as igrejas que trabalham com libertação e ainda realizam um ato de exorcismo, de manifestação de Satanás
para que ele seja desmascarado na igreja ou seu propósito no meio da família, ok? Então, nós entendemos que a palavra Lúcifer significa, na verdade, o seu nome na Bíblia seria estrela d'alva e não Lúcifer, né? Ok? Existem alguns livros muito importantes, pessoal, que falam um pouquinho mais sobre a história de Satanás, né? Muito de alguns autores que falam muito sobre demonologia, e eu quero indicar para você pelo menos alguns livros, né? Daniel Mastral tem um livro muito bom. Daniel Mastral tem alguns livros muito bons, né? Um dos livros que Daniel Mastral fala ali, Filhos do Fogo, contando um pouco da experiência dele com a batalha espiritual. Filhos do Fogo, de Daniel Mastral, volume 1 e 2, ele conta um pouco das experiências com o satanismo. Mas, pessoal, eu vou indicar para você, em primeiro lugar, esse livro chamado Anjos e Demônios, né? A Realidade do Reino Espiritual, do escritor, teólogo e psicólogo Hernandes Santos. Esse livro é um livro completo e é um livro que vai falar muito sobre as cordas espirituais, né? Vai falar muito sobre as dimensões espirituais e também vai comparar aí um pouco de física com teologia, e ele vai falar um pouquinho da história de Lúcifer. Então, se você quiser algo de suma importância do que nós estamos tratando aqui, quero conhecer mais um pouquinho da história de Lúcifer, dos seus tronos, dos seus anjos, você pode estar adquirindo pela internet aí, Anjos e Demônios, de Hernandes Santos, porque aqui é um material básico para você entender. Então, pastor, onde que eu encontro a história de Lúcifer, né? A história de Satanás na Bíblia? Bom, você vai encontrar ali em Ezequiel 28, tá bom? Ali o rei de Tiro é comparado a Satanás, ok, pessoal? Bom, da página 36 ao 41, nós vamos ver ali agora a estrutura do reino das trevas e o mapeamento geográfico espiritual. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do reino das trevas. Estrutura do reino das trevas. E depois de mapeamento espiritual. Bom, principados são a primeira categoria de demônios, considerado como magistrados e poderosos. Eles habitam, pessoal, nas dimensões do espaço. Nós consideramos que eles estão ali acima do terceiro céu, né? Primeiro céu é o firmamento, segundo céu seria a galáxia, seria onde estão ali o sistema da Lua, né? O Sol ali, aquela parte do universo. E a terceira parte, a terceira camada inacessível aos cientistas, essa terceira massa inacessível seria onde estariam as estrelas, segundo aí segundo a física, segundo a astronomia, essa terceira camada de céu ali, de universo, seria onde estão as estrelas, né? E agora nós acreditamos que acima delas já está comprovada a teoria das cordas. Eu quero que você estude sobre isso, se você puder, no YouTube, chamado de 7 camadas, ou teoria das cordas, né? Uma matéria aí de astrofísica e astronomia. Hernandes Santos também fala sobre isso. Então nós acreditamos que os principados, né, os demônios poderosos, considerados como magistrados, estão estariam talvez nessa quarta dimensão, acima do terceiro céu, onde estão ali as estrelas, estariam os demônios agindo, né? Agindo no espaço, se movimentando. Por isso que às vezes nós tiramos aquelas fotos em alguns lugares e a pessoa vê demônio no vídeo, vê demônio na foto, como nós tivemos um exemplo aqui em uma das nossas células da igreja, onde apareceu um demônio numa janela na foto. Todos nós vimos aquilo e ficou visível e claro. Por quê? Porque quando nós falamos de imagens 4D do celular, ela vai pegar 4 dimensões na câmera, né? Então, os demônios encontram-se na quarta dimensão ali. Esses demônios poderosos, ali o escritório, ou seja, ali é a via de locomoção, né? É como se fosse a pista do avião, como se fosse a linha ferroviária do trem, toda essa correria dos demônios e principados estejam talvez na quarta dimensão. Ou seja, resumindo, os principados são aqueles que ficam nos ares, determinando a ordem maioral lá em cima, ok? Depois nós vamos ter ali, na parte de baixo, né, os outros demônios menores, tá, pessoal? Nós vamos ter aqui... Nós vamos ter um exemplo de principado também, é quando Daniel vai esperar uma resposta lá em Daniel capítulo 10,
e o príncipe da Pérsia, né? Um dos demônios, um dos anjos tentam atrapalhar a descida do anjo de Daniel, então ele precisa fazer 21 dias de jejum e oração, por isso que 21 dias traz a resposta para uma igreja. 21 dias é um jejum poderoso que toda igreja de guerra e batalha faz, né? Mesmo às vezes sem a colaboração dos membros, os pastores, os líderes entendem a necessidade de 21 dias de oração, porque abre portas. O principado só pode ser destronado depois dos 21 dias ali de oração. É a única forma de destronar o principado contra a igreja, que eles estão nos ares, tá? Quero dizer para você que, segundo a teoria das cordas também, só fica aqui de suma importância para conhecimento de vocês extra, que então, esse terceiro céu, onde habita as estrelas, onde os astronautas não têm acesso, onde ficariam as estrelas e o Sol, abaixo, nesse segundo céu, ficariam as galáxias, a Lua, e no primeiro céu ali é o firmamento, as nuvens que nós vemos. No quarto céu, seria então a transição dos demônios, onde eles se comunicam, os principados trabalham, travam batalhas no quarto céu. Algumas pessoas alegam ter informações do quarto céu e ficam loucas, né? Escutam vozes de coisas que estão vindo do quarto céu. O quinto céu talvez seria ali uma região ainda habitada por demônios maiores. O sexto céu, nós acreditamos ser o governo espiritual de Deus, seria no sexto céu. O mesmo governo de informações que manda recado para a igreja seria no sexto céu. E no sétimo céu nós acreditaríamos que fosse então ali a dimensão onde Deus habita, onde a Bíblia diz que são lugares inacessíveis. A Bíblia diz que Deus habita em nuvens espessas, né? Um lugar onde somente a luz do Senhor clareia. Então nós acreditamos que a igreja do Senhor esteja no sexto céu e o sétimo céu seria somente ali o céu do Senhor, onde os serafins voam, né? Onde Isaías tem aquela visão lá, Isaías 6, da glória de Deus. Bom, mas isso é de suma importância, eu não vou perguntar na prova. A única coisa que eu vou perguntar para vocês é onde que habitam os principados, né? Que seriam nos ares, no céu, nas galáxias, tá bom, pessoal? E depois nós vamos ter aqui, ó, os demônios do mundo tenebroso, ali na página... E na página 37, os demônios do mundo tenebroso. Bom, são demônios superiores no mundo que atacam a política, a educação, áreas de lazer, cargos, autoridades, corrompendo o sistema do mundo. Esses são chamados de portas do inferno por Jesus em Mateus 16, 18. Então, pessoal, aonde que habitam os principados, pastor Gustavo? Nos ares. Como que nós destronamos um principado poderoso de Satanás? Através de 21 dias a mais de oração pela igreja. Nós então permitimos o nosso anjo descer. Por isso que temos que fazer constantemente esse jejum poderoso, ok? Tá bom. Pastor Gustavo, e onde que habitam os demônios do mundo tenebroso? Aqui embaixo, influenciando políticas, prefeituras, governos, estatais, empresas. Por isso que o número de corrupção é muito grande, porque os demônios do mundo tenebroso querem corromper os altares da igreja, querem corromper as autoridades, para que esses possam trazer as portas do inferno contra a igreja, ou seja, o de cima governa de baixo estrategicamente e os governos do mundo tenebroso obedecem, né? Bom, e vamos falar agora um pouquinho sobre a potestade. Quem são as potestades, pessoal? Os anjos caídos, chamados também de fortalezas. Eles atacam ali as áreas, os bairros, as comunidades, influenciam pessoas num certo tipo de pecado. Por exemplo, tem cidades que o número de natalidade infantil é maior, tem outras cidades que o número de lesbianismo, homossexualismo é maior, tem outras cidades que o número de roubos são maiores, como cidades, estados. Então, essas potestades, anjos caídos, eles já agem mais diretamente agora, não nas prefeituras, como ali os demônios do mundo tenebroso. Não, eles habitam agora numa localidade para fora ali, nos bairros, nas cidades, nas esquinas. Essas são a potestade, ok? E quem são as forças espirituais do mal? A Bíblia também fala em Efésios 6, as forças espirituais do mal, né? Da maldade. Essa é a famosa batalha solo no corpo, né? Esses são os demônios que se manifestam na igreja, que se manifestam na mente, que acompanham o indivíduo. Tá? São muito bem distribuídos. Então vamos lá. Os principados estão nos ares, né? Dando ordem. Os demônios aqui do mundo tenebroso, eles entram nas prefeituras, nos governos, nas empresas para trazer aí a influência de demônios que corrompem através do dinheiro, através do suborno, né? Um desses demônios, eu posso dar um nome aqui, chamado Leviatã, ok? E nós também temos os demônios de fortalezas, que são os demônios do bairro,
de comunidades, influenciando o local onde estão, ok? Estão abaixo do mundo tenebroso. E depois nós temos aí as forças espirituais do mal, que influenciam as pessoas a pecarem, né, contra o espírito pecando no corpo. E uma coisa leva a outra, até a pessoa ser totalmente dominada, graduada por demônios maiores dentro do seu ser. E a Bíblia diz que voltam mais 7, né? Ok, pessoal. Bom, a chave da batalha espiritual. O que nós temos que fazer? Nós precisamos da revelação de Deus em oração para entender com quem nós estamos lutando, ok? Então, nós falamos um pouquinho aqui dos principados, potestades, demônios do mundo tenebroso e das forças espirituais do mal. E eu vou perguntar para você isso em prova. Pessoal, agora eu quero falar aqui na página 40 e 41 sobre o mapeamento espiritual. Como que funciona o mapeamento espiritual? Veja bem, a cidade de Jericó, antes de ser derribada, precisou ser mapeada por 2 espias que entraram na cidade através da casa da prostituta Raabe. Ela precisou ser mapeada, né? Então, pessoal, quando Davi também vai colocar a famosa estrela de Davi, vai tomar como primeiro estadista, de fato, Israel da mão dos Jebus, ele precisa então tomar aquela cidade. Então, Davi também vai mapear Jebus. Davi também estrategicamente vai entrar em Jerusalém para tomar da terra dos jebuseus. Pessoal, então veja bem, quando existe uma igreja local que tem muita oração, o pastor, o líder, os bispos, apóstolos daquele local, provavelmente eles vão pegar uma equipe de intercessor, vão ungir as esquinas, vão ungir ali o marco zero da cidade. Toda cidade, pessoal, tem um marco zero. O que é o marco zero? O zero é a primeira pedra de contrato aonde eu abri a minha cidade. Por exemplo, geralmente algumas pedras, chamadas também de pedras filosofais, ou existe uma pedra com o nome de alguns doutores, de alguns da lei. Essas pedras geralmente ficam de frente para a Igreja Católica, Apostólica Romana, simbolizando ali a chave de São Pedro, a chave do reino dos céus. Mas, na verdade, ela está dando a chave da porta da igreja ao inferno. Pessoal, isso é muito sério. Não foi dado à igreja a chave do reino dos céus? Quando a Igreja Católica proclama adoração a Maria, a Senhora de Aparecida e as entidades e aos demônios que agem através daquelas imagens, porque Deus diz que não é para cometer idolatria, Deus não reparte a sua glória com ninguém, né? Vários versículos e capítulos são contra a questão da imagem de escultura, né? Contra a adoração a Maria, Aparecida, porque são os mesmos deuses do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, como já estudamos aqui anteriormente, apenas com nomes trocados, mesmas divindades, mesmos demônios, mesmos espíritos agindo ali. Então, quando eles fecham um acordo com aquela pedra na frente da Igreja Católica, simbolizando a chave de São Pedro, eles estão dizendo o seguinte para os demônios do mundo tenebroso: olhe, entrem pelas portas da igreja, entre pelas portas da bênção de Deus. Por isso essa batalha horrível travada contra a igreja. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, mas a igreja que não se corrompe. Então, quando nós temos aí um sistema papal, um sistema de padre, né? Um sistema corrompido, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a primeira igreja não se chamou católica, mas se chamava o Caminho. Roma veio colocando na Inquisição, e um pouco antes ali, obrigatoriamente, Roma como um severo capitalismo político, e assume e acabam martirizando ali os apóstolos, né? Adriano, imperador, Nero, entre todos os outros, queimam os apóstolos, matam eles e tomam essa chave do cristianismo como Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aí é um crime, né? E você pode estar estudando mais sobre isso, você vai ver que a Igreja Católica prega um falso cristianismo, porque o cristianismo puro ele não pode ser misturado com outras divindades, né? Então, quando essa pedra está na frente da Igreja Católica, ela está trazendo maldições, demônios daquela cidade para a igreja. Por isso que a igreja evangélica precisa saber disso. Então, o pastor vai lá com o óleo de unção, unge aquela pedra e diz: em nome de Jesus, nós tomamos posse espiritualmente da verdadeira igreja nessa cidade. Nós proclamamos o sangue de Jesus e declaramos que essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Nós profetizamos que os membros virão assim, assim, assado para a nossa igreja, libertamos os cativos. E aí eu cito versículos bíblicos, é lógico. Quem vai estar passando na rua vai estar olhando, não vai entender nada.
tá, pessoal? Então ele é um segredo espiritual. Você vê alguém fazer isso? São poucos que fazem. São poucos que fazem. Antigamente, alguns libertadores da Jocum faziam isso, alguns apóstolos ainda fazem isso, tocam chofar, né? A gente pede para que se faça em ano, né? Eu sempre faço todo ano da igreja, porque você está dizendo para os demônios que a igreja está ativa, o sangue de Jesus está sobre aquela cidade. Então não só a tua igreja acaba sendo beneficiada, mas toda a população daquela cidade, né? Nós temos feito isso em Colombo e notoriamente nós temos visto o crescimento de Colombo, a valorização dos imóveis aqui onde nós moramos, igrejas estão nascendo, né? A prefeitura de Colombo é uma prefeitura. Então tudo isso, ainda que alguém não veja, é manifestado pelo ato profético. Então, o que é o mapeamento espiritual? Eu reconhecer o marco da minha cidade. Uma vez Deus mandou eu fazer 9 estacas de madeira, pintar de vermelho, simbolizando o sangue de Jesus, e colocar nas divisas aqui de Colombo com Pinhais, Santa Cândida com Colombo, Tamandaré com Colombo, divisa de Bocaiúva do Sul com Colombo. Então eu ungi todas essas estacas aí, coloquei dizendo que o sangue de Jesus tem poder e os demônios não atravessariam sobre aquele lugar, delimitando aquela região. Foi bem na época do Covid, né? E para a glória de Deus, a nossa igreja, ninguém morreu de Covid, né? Ainda com 70 membros. Então eu quero dizer para você o seguinte, você como libertador quer crescer, quer ter êxito no crescimento da tua célula, da sua igreja, faça esse mapeamento espiritual, estude mais o tópico, convide seu pastor, convide a liderança da intercessão para estar ungindo e proclamando Jesus na cidade. Por isso que é feita a passeata, né? A carreata para Jesus lá, né? A marcha para Jesus. Se a marcha para Jesus não fosse política, como está sendo nos dias de hoje, nós temos uma marcha para Jesus política. Até os jogadores de futebol, cantores sertanejos estavam aí, alguns anos atrás, comercializando e fazendo propaganda da marcha para Jesus. Não, mas não é esse o sentido. A marcha para Jesus, ela deve ser espiritual, deve ser com adoração, com louvores, com óleo de unção, proclamando a chave do reino do céu sobre aquela cidade. Por isso que eu muitas das vezes não vou em marcha para Jesus, porque eu sei que não é esse o objetivo realmente espiritual. Você, como libertador, tem a devida função e autoridade dada para libertar a tua cidade das garras do inimigo, tá bom? Lembra que Sansão fez? Onde Sansão passava, ele arrancava aquelas portas da cidade quando tentavam prender ele. Deus está esperando novos homens de Deus, com força, com a chave de Davi nos seus ombros, para mapear a cidade, fazer atos proféticos e fazer a diferença como a igreja. Que você seja um libertador, cheio da presença de Deus, coberto com a armadura do Senhor, vigilante, dominado pelo Espírito Santo, para que Deus se levante para no nível de mapeamento espiritual sobre a sua cidade. Ok? Vamos nos preparar agora para a avaliação, entendendo que esse módulo 3 é exclusivo de batalha espiritual. Te espero lá no próximo 4º módulo, que vamos falar sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Que Deus te abençoe.